Olá a todos e a todas, esse é o meu canal, eu sou Léo Carvin, aqui eu busco alinhar para conhecimento com intenção. Bem, o vídeo de hoje vai ser um vídeo em continuação referente aos 22 vídeos que eu estou fazendo, referentes aos arcanos maiores, né, do tarô mitológico. Nessa série, no caso, basicamente faço uma leitura, né, em cada parte do livro referente a algum arcano maior e, consequentemente, eu vou fazendo alguns comentários, tudo bem? E, consequentemente, contribuindo no compartilhamento de conhecimento e informações referente a essa ideia de tarô, né, referente ao oráculo, tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá. Bem, hoje, no caso, a gente vai trabalhar com a Roda da Fortuna, certo? Ela é uma carta que retrata 3 mulheres sentadas no seu arquétipo dentro de uma caverna escura. A primeira é jovem e tece em uma roca dourada. A segunda é elegante e madura, médio comprimento de um fio entre as duas mãos. A terceira é de idade segundo um par de tesouras. No centro, entre elas, há uma roda dourada ao redor do qual 4 figuras humanas são colocadas em posições diferentes. Pela abertura da caverna, há um cenário muito verde que é visível. Bem, aqui no caso a gente tem as 3 deusas do destino, né, que os gregos chamam de Moiras ou Parcas. Na mitologia, as Moiras eram filhas da Mãe Noite, concebida sem pai. Clotofiava, Láquesis, Media e Atropos, cujo nome significa aquela que não pode ser evitada, cortada. As 3 teciam um fio da vida humana na escuridão secreta da caverna, e seus trabalhos não poderiam ser desfeitos por Deus algum. Nem mesmo por Zeus. Uma vez que o destino de um indivíduo fosse tramado, ele seria irrevogável e, consequentemente, não poderia ser alterado. A extensão de vida e da época da morte fariam parte desse destino que as Moiras estabelecessem. Se alguém tentasse desafiar o destino, tal como alguns heróis o fizeram, ele era afetado pelo que se chamava de rubris ou raibes, que significava arrogância aos olhos dos deuses. É claro que esse indivíduo não poderia fugir ao seu destino e às vezes sofria um terrível castigo infligido por deuses por tentar superar os limites estabelecidos pelas Moiras. Dizem que certa vez Apolo, no caso Deus Sol, ele zombou e embriagou as Moiras para poder salvar da morte seu amigo Admeto. Mas geralmente acreditava-se que o próprio Zeus temia as donas do destino por não serem filhas de qualquer deus, mas a progenie das profundezas da noite, mais antigo poder do universo. Interiormente, as 3 Moiras detentoras da Roda da Fortuna apresentam a imagem de uma profunda e misteriosa lei agindo no indivíduo, desconhecida e ainda invisível, que parece precipitar repentinas mudanças e subverter os padrões estabelecidos da vida. As 4 figuras da Roda da Fortuna representam as diferentes experiências da jornada, pois quando a vida age dessa maneira, no início não nos preocupamos em procurar a fonte por detrás da roda, mas sim as nossas reações à mudança. O homem no topo foi impulsionado para o sucesso pelo giro da roda, enquanto o homem no fundo foi esmagado pelo que ele acredita ser azar, sem sorte alguma, quando na realidade foi a evidente ação de algum misterioso padrão. O homem à direita iniciou a sua subida, ajudado pelo mesmo poder invisível que coroou uma pessoa e derrubou outra, enquanto o homem à esquerda, contra sua vontade, iniciou a sua descida, pois a roda girou e a sua sorte está se exaurindo. Entretanto, o arquétipo da Roda da Fortuna não diz respeito a mudanças bruscas da sorte, do acaso ou por acidente. As Moiras que planejam de maneira inteligente e organizada as aparentes mudanças aleatórias da vida. Essas figuras antigas estão dentro de nós, bem no útero do nosso inconsciente, e não fazem parte da personalidade consciente. Nós somente as percebemos por meio dos efeitos externos que parecem ser próprios do destino, mas que surgem nas profundezas da nossa alma e não de um poder externo. A Roda da Fortuna é a vivência daquele, entre aspas, outro, dentro de nós, que geralmente projetamos no mundo exterior para poder culpar as pessoas além de nós mesmos pelas bruscas mudanças de sorte. A Roda da Fortuna nos obriga a estar conscientes desse outro. O movimento inteligente que por trás da roda esse o destino que todos temos dentro de nós mesmos. A imagem da própria roda é profunda, pois seu aro giratório assemelha-se ao cenário em constante movimento com o qual nos deparamos durante a vida. Porém, o eixo está sempre no centro de uma essência ou fonte constante e imutável. O eixo é como um eu oculto que escolhe, apesar de não ser uma escolha
como é que eu posso colocar aqui, uma escolha do ego consciente, né? E voltar-se para situações, acontecimentos, caminhos e pessoas. O destino não vem ao nosso encontro, ao contrário, somos nós que nos dirigimos a ele, né? É muito interessante porque aqui no caso, nesse livro, ele faz uma citação da sacerdotisa, né? Que, assim, na carta da sacerdotisa, porque assim, esse livro, no caso, ele tem toda uma trajetória, né? Que eu recomendo muito, até para quem estuda tarô com mais afinco, ler um pouco também sobre Joseph Campbell, né? Que ele basicamente tem uma obra que tem um link muito forte relacionado à Jornada do Herói. Eu vou colocar aqui uma foto da obra dele, né, para que vocês, enfim, possam procurar, se assim vocês se sentirem convidadas e convidadas, né, para, enfim, aprofundar os estudos e tornar mais rico o processo intelectual de vocês. Mas continuando, a sacerdotisa, né, que ele cita. Na carta da sacerdotisa, o Lupo descobre a faculdade intuitiva dentro de si, personificada por Perséfone, o que pode entrever o padrão em ação. Porque aqui no caso foi citado o louco. O louco, no caso, em todos os decks de tarô, não somente no tarô mitológico, é a carta número 0. Ou seja, ele não passou por um processo de lapidação, um processo de requinte, um processo de crescimento. Então o que acontece? Ele está naquele meio que... ele tem aquela genuidade, aquela criatividade, aquela ousadia, né? Enfim, aquele ímpeto, mas aquela vontade de simplesmente ir, embora ele não saiba para onde ele vai. Então, a sacerdotisa, né, a alta sacerdotisa, como você queira chamar, é uma carta que, assim, o que acontece? É um arquétipo que é muito mental, né? Consequentemente, você tem ali uma expansão de consciência, porque é uma carta que geralmente fala muito sobre estudos, sobre você se tornar uma autoridade mediante o ato de lapidação intelectual, mediante a estudos mesmo, né? E assim, aqui no caso, continuando, na roda da fortuna, o lobo encontra o poder que tece o padrão, a própria fonte divina, distante e invisível, mais antigo do que os antigos deuses, como um domínio tão absoluto que nem sequer o rei dos deuses ousa desafiar. Até o espírito está sujeito aos comandos desse centro invisível que os gregos representaram com as moiras que desmantelaram a nossa complacência e a nossa ilusão de controle. É possível que a dificuldade, até o medo de algumas pessoas tenham com respeito ao estudo do tarô, da astrologia e de outras práticas proféticas que sejam em parte devidas à ansiedade que surge quando a personalidade consciente acostuma-se a tomar decisões e com a ilusão da vontade onipotente confronta-se com esse outro nas profundezas, apesar de que também nos pertencer, não está em nosso poder controlar totalmente. Assim como Zeus, né, que é um arquétipo de grande poder, temia as moiras, né? Ou seja, a roda da fortuna é mais do que um indicador de mudança. Ela é uma emissária de uma profunda jornada interna que o louco, no caso, na sua própria imagem, gradativamente chega a termos com o seu próprio destino. Então é como se, assim, o arquétipo da roda da fortuna fosse um convite não somente para um período de sorte, mas também para um período de você ter autoconsciência de alguns aspectos dos quais você não necessariamente tem controle, mas que você pode usar a seu favor. Também mostra a importância de você estar preparado, né, para momentos os quais você possa obter mais prosperidade, mais abundância, né? Óbvio que, enfim, cada pessoa, né, tem um conceito muito individual do que é sucesso para si mesma, né? Ao menos é o que espera-se. E quando esse momento de colheita com sorte surgir, você saber aproveitar, porque você vai ter entendido que em determinadas situações às quais você não vai ter o controle, você terá informações às quais você pode aprender com elas. E nesse momento de sorte, você tem que saber o que você tem ali para você saber multiplicar aquele momento que tudo vai estar mais favorável para você, né? Para que, consequentemente, no momento que tudo estiver não 100% a seu favor, você saiba ter a inteligência emocional de, enfim, saber utilizar o que você tem estocado, seja em
plano material, dinheiro, ou consequentemente se você empreende ou se você estudou, né, e você está passando por um momento que você tem que trabalhar, né, em alguma questão que você não gostaria necessariamente de trabalhar, mas que você precisa, para que então, quando surgir momentos que você esteja com a sorte a seu lado, você saiba tornar aquele momento um tópico maior e mais longo na sua vida, né? E é isso, né? E assim, a gente não pode prever o que virá ao nosso encontro, né? Continuando aqui a leitura, não podemos prever o que virá ao nosso encontro, ou melhor, qual será a transformação, mas por trás dessas mudanças estão as moiras, uma imagem do centro dentro de nós mesmos. Então assim, que a roda da fortuna está colocando aqui, que muitas vezes nós podemos pedir por determinados tipos de transformação, nós podemos pedir à espiritualidade, ao universo, que determinados objetivos, metas e objetivos sejam alcançados, mas a gente tem uma ilusão muito grande que vai vir tudo do jeito que a gente gostaria. Eu acredito que a espiritualidade, ela tem um modus operandi próprio dela, né? E tão poderoso e tão sábio de mostrar a gente, né, nós seres humanos, que assim, nem tudo vai vir como a gente esperava que pudesse vir, mas é nesse ato da gente ter a humildade e reconhecer que é pelo fato de não vir necessariamente especificamente do modo que a gente pediu, que aquele contexto, aquele desejo vai vir de um modo que pode até ser melhor para a realidade na qual a gente está inserido, e que a gente tem que saber também ter de fato a humildade e também agradecer, né? Executar a gratidão de um modo que, ok, eu pedi por isso está sendo manifestado na minha vida, pode não ter vindo de um modo muito óbvio, mas eu vou fazer o melhor uso possível para que, consequentemente, na minha jornada evolutiva, eu cresça e eu saiba lidar com as informações seguintes que estarão sendo projetadas para a minha existência e também mediante aos meus desejos, e que, enfim, seja menos doloroso e, consequentemente, eu consiga ter uma visão mais leve e menos romantizada de tudo que vai estar sendo colocado, porque eu acredito que é assim, conforme você estabelece uma relação que de fato não é tão romantizada, você consegue ver a vida por uma outra perspectiva e, consequentemente, você não vai se colocar em situações que vão ser um tanto quanto estranhas, né? Porque o louco, ele tem de fato aquele lugar de ingenuidade, de não saber para onde vai, né? E aqui na roda da fortuna mostra que tem essa mudança repentina de sorte. Então é como se a roda da fortuna, ela meio que falasse: não conte sempre comigo, mas esteja preparada para quando eu estiver presente. Eu acredito que é esse ponto. Bem, basicamente é esse conteúdo que eu fiz, né, referente ao primeiro vídeo, referente à Roda da Fortuna do Tarot Mitológico, tudo bem? E espero que todas, enfim, tenham gostado e continuem acompanhando o meu conteúdo, tudo bem? Por enquanto é isso, meu povo. Até breve.